Você notou que a igreja está diferente hoje? Notei sim. É o Dia Mundial do Jovem Adventista e todos estamos conectados a uma mentalidade jovem. É isso aí. Seja bem-vindo você que veio hoje à Central Paulistana. Seja bem-vindo você que nos assiste virtualmente. Que neste sábado vocês se sintam acolhidos, amados e principalmente sinta a presença do Espírito Santo através dos louvores, da mensagem aqui falada. E os pais aqui presentes, já está acontecendo um culto especial para seus filhos no MC. Já está acontecendo, hein? Que você possa desconectar das coisas terrenas e concentre-se apenas em uma atmosfera celestial. Que o seu corpo e a sua mente sejam voltados apenas para os momentos aqui vividos. É isso aí, Ingrid. Esse é o nosso desejo para você hoje, neste sábado. Fiquem-nos de pé para orar. Oremos. Querido Deus, muito obrigado por mais um sábado, por estarmos aqui na sua casa. Que o Senhor possa abençoar essa programação maravilhosa, que possamos sair daqui após o culto cheios do Espírito Santo. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, que o Senhor possa perdoar as nossas falhas cometidas contra Ti e nos fortaleça a cada dia. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Feliz sábado, igreja. Mais uma vez, feliz sábado. Eu vou convidar para que você fique em pé mais uma vez, por favor, fique em pé. Não sei se você virou para trás, desejou aquele feliz sábado para quem está do seu lado. Hoje é aniversário da criação. Feliz sábado para você que está em casa também nos acompanhando. É um prazer ter você aqui com a gente. Um dia muito especial, que é o Dia Mundial do Jovem Adventista. E nesse dia nós queremos louvar, cantar muito sobre o que Ele fez por nós e ainda faz nas nossas vidas. Cantando e adorando junto com vocês. Vamos cantar juntos uma música que fala muito sobre o jeito como Ele nos atrai, esse amor tão grandioso que nos convida a uma rendição completa. Possamos dizer sempre, ter em mente, não mais eu, mas se Cristo vive em mim. Amém? Vamos juntos? Foi na cruz em que eu fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Quão perdido estou, quão vazio o coração, não sou digno de tanto amor. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Cante então conosco. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Que essa verdade esteja nos nossos corações todos os dias. Possamos nos entregar totalmente nas mãos dele.
nada nessa terra possa tirar a nossa conexão com Ele. Que nesse dia, nesse sábado, possamos lembrar do sacrifício que Ele fez por mim e por você. E que daqui em diante, nada possa atrapalhar a nossa comunicação com Ele. Então eu quero convidar suas moças agora. Não mais eu, mulheres. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo Os homens. vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive Vamos juntos. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Eu irei para a cruz. Posso ouvir um amém? Amém. Louvado seja o nome de Deus. Vou convidar para que você se sente. E vamos ter uma música, uma canção nova, que fala um pouquinho sobre a bondade de Deus. Ela tem um coro tão bonito, tão agradável. Eu vou levar você agora a pensar sobre essa bondade que acompanha você e eu todos os dias. Ele é tão grandioso, Ele é tão poderoso. E certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanha todos os dias. E te acompanha todos os dias até o fim da sua vida. E certamente nós habitaremos na casa dEle para sempre. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. É o que viemos fazer aqui, cantar da bondade dEle, somente para Ele. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que meu amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. E o coro diz assim, ó: És fiel em todo tempo. em todo tempo Ele é bom. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tem, Nós cantaremos para sempre. eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Nós vamos repetir mais uma vez essa estrofe. Tua doce voz. Cante com a gente. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão,
escuridão, a tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Cante, Ele é fiel. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. E ela nos seguirá todos os dias. Vamos enfatizar isso agora. Tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, te entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, te entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Cante com a gente, coro. És fiel. Vamos juntos, vai. És fiel em todo o tempo. Aquilo que você já aprendeu. Todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego. Com todo o fôlego que tem, Nós cantaremos. eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei mais uma vez. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Convido vocês então, vamos cantar Sonda-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Nos encha, Pai. E enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor. Nós clamamos, ó Pai. Usa-me como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
Sintam-se todos felizes e bem-vindos na casa de Deus. Hoje, não sei se vocês já perceberam, mas estamos celebrando uma data muito especial. É o Dia Mundial do Jovem Adventista. E temos como tema da programação Mentalidade Jovem. E eu tenho um recado especial aos jovens dessa igreja. E está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Mais do que nunca, nos dias que nós vivemos, nós precisamos de uma mentalidade jovem cristã, de jovens que estejam dispostos a viver os princípios e ideais do reino de Deus. Durante essa semana que não se passou ainda, porque estamos no 7º dia, sábado, não acabou ainda, nós tivemos uma perda muito dolorosa. Foi a perda de um pastor, líder de jovens, uma pessoa querida, foi o pastor José Maria. E ele foi uma pessoa que viveu e deixou um legado aos jovens e a todos de que vale a pena servir a Deus. Vale a pena seguir os princípios e os valores previstos e escritos nessa palavra. E eu quero convidar você que está aqui conosco, nos acompanhando presencialmente ou através da transmissão ao vivo, a se colocar de joelhos e orar por todos que estão enlutados nesse momento, pela perda do pastor José Maria, mas também por todos os jovens dessa igreja, para que eles sejam também pessoas que refletem a Cristo e deixem uma mensagem bonita nesse mundo, que tanto precisa de Jesus. Oremos. Amado Pai, muito obrigada pelo sábado e a oportunidade maravilhosa que nós possuímos de Te adorar, de render louvores a Ti e de celebrar mais um Dia Mundial do Jovem Adventista. Abençoe todos os jovens dessa igreja, que eles possam ter uma vida dedicada a Ti, com palavras, ações, e por tudo que são, possam lembrar como que o Senhor foi nesse mundo e que os valores e princípios do reino sejam muito claros na vida de cada um deles. Também Te pedimos, Criador, que Tu possas estar com todos os familiares do pastor José Maria, que estão enlutados nesse momento. Ele foi um homem de Deus, uma pessoa que mostrou que vale a pena, sabe, seguir a Ti e tudo que o Senhor deixou para nós como mensagem. Prepara-nos para que sejamos como Ele foi, homens e mulheres de fé e oração. Abençoe esse dia, esteja com cada um aqui presente. Em nome de Jesus. Amém. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém. Em Salmos 76, versículo
11 ao 12, encontramos o seguinte texto: Fazei votos e pagai ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes de todos os que o rodeiam, aquele que deve ser temido, pois ele quebranta o orgulho dos príncipes e é tremendo aos reis da terra. Além do financiamento da obra de Cristo, ao devolvermos os nossos dízimos e ofertas, estamos trabalhando e aprendendo lições de humildade e também de confiança em Deus. Aqui, agora irão passar os diáconos recolhendo os dízimos e as ofertas, e aqueles que se sentirem mais confortáveis também em fazer de forma digital, teremos a conta do banco para fazer os depósitos e também o aplicativo 7Me, onde é possível estar fazendo a devolução dos dízimos e das ofertas.
No dia 2 de abril de 2016, nasceu nessa igreja uma escola sabatina jovem diferente de todas as outras. Ela reformulou o Ministério Jovem. Jovens de diferentes idades, de diferentes etnias, de diferentes regiões, de diferentes lugares se encontravam aqui para viver com a mente multiforme. Até hoje, muitas pessoas se foram estudar em outros lugares, casaram, tiveram seus filhos. Hoje também temos na nossa classe pessoas ainda de diferentes lugares. Nesse tempo todo, muitos abraços, muitos passeios aconteceram e ainda acontecem, e cada jovem aqui é especial. Hoje, em 2023, nós temos muitos jovens aqui reunidos para continuar vivendo com o desejo de servir a Deus e viver a multiforme graça de Deus. Nesse momento, nós preparamos um vídeo que representa resumidamente o que são os jovens multiformes. O que é ser multiforme? A cada passo da vida deixamos marcas, a cada entrada construímos laços. Todos estes devem nos aproximar das diversas formas que Deus colocou em nós para evidenciarmos o propósito de servir. Afinal, ser multiforme é valorizar a pluralidade. É entender que, apesar de todos possuirmos a mesma fé e esperança, possuímos dons diferentes que devem ser empregados para que juntos possamos viver a multiforme graça divina. Vazias, um coração despedaçado de tristeza e de dor, pés descalços, o caminho é longo a seguir. Rosto triste, a alegria do passado, que nunca mais voltou aqui. Derrotado, eu não tenho mais para onde ir. O que darei a ti, Senhor? O que darei para te agradar? Essas feridas e marcas são tudo que tenho para dar. O que darei? Quanto tempo para entender o meu pecado e como vim parar aqui. Oh, derrotado, o meu calo é pesado demais. O que darei a ti, Senhor? O que darei pra te agradar?
Essas feridas e marcas são tudo que tenho pra dar. O que darei? O que darei? Amém. Como é bom testemunharmos a nossa fé com louvores, com a nossa adoração. Eu fico imaginando e pensando e refletindo no seguinte: fé é aquilo que não podemos ver, ela é a esperança que gera força para lutar. A sua dor será passageira, ela vai passar. Eu não sei o que você está passando nesse momento agora, só Deus sabe, só você consegue abrir o coração para Ele. Mas eu tenho certeza que tem uma promessa que está lá no fundo, na sua mente, de que Ele vai voltar. E todo pranto e toda dor vai cessar. Por isso que nós falamos tanto assim: Maranata, o Senhor logo veio. A gente não fala isso? Vamos reafirmar essa promessa e cada dia mais nos lembrarmos de que Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações e que um dia Ele vai voltar. Cantemos juntos? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Diga então, só Ele é santo. De louvor. Tu és digno de louvor. Cante, igreja. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Confie cada dia nessa promessa. Ele prometeu e Ele vai cumprir. Cantamos mais uma vez. Ele é a nossa luz, a nossa salvação. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Oh, oh, oh.
Senhor Jesus. Podemos em vozes isso. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Mais uma vez, só em ti. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Que assim seja, que esperamos a volta dele com essa alegria, com esse coração aberto. Interessante que quando a gente passa a nossa vida nas atividades cotidianas, nos nossos sonhos, a gente pensa muito em satisfazer o que a gente sente aqui dentro. Só que a gente esquece que a gente já colocou a nossa vida nas mãos de Deus e a gente tenta pegar o volante da nossa vida sozinho, não é verdade? E tenta pelos nossos próprios méritos, nossas próprias atitudes, tentar conviver, na verdade, seguir a nossa vida. Só que esquecemos que a gente já confiou a nossa vida nas mãos dele. Não se esqueça que você já se rendeu, que você depositou a sua vida nas mãos dele. Não tente fazer com suas próprias forças, deixe ele fazer. E que cada dia possamos lembrar: Senhor, eu já me rendi. Por favor, me ajude a lembrar que o Senhor está tomando conta da minha vida, e que Ele sim faça toda a vontade sobre a sua vida. Eu me rendo, fala um pouquinho sobre isso. A cada dia que passa, as tribulações vêm chegando nas nossas costas, a gente vem esquecendo que a gente já depositou nossa vida nas mãos dele. Então nada disso vai atrapalhar, que nada disso atrapalhe a correria, os problemas, a tristeza. Nós já estamos rendidos totalmente nos braços dele. Amém? A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Não vamos temer. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Uma manhã para você e para mim. Sempre há de existir
Feliz sábado. Antes da gente orar e apresentar o pregador dessa manhã, eu queria convidar aqui à frente a Carol. Eu não sei se a Duda está por aqui também. Duda, a programação dessa manhã está sendo toda feita pela nossa liderança do Ministério Jovem. E eu quero agradecer de forma especial essas nossas líderes. A gente teve as eleições da igreja, a Carol foi nomeada nossa líder do Ministério Jovem da Igreja Central. E a Duda, Eduarda, nossa, não é Maria, né, Duda? A Duda, nossa líder da Escola Sabatina Jovem. E essas duas jovens conduziram toda essa programação. Quero agradecer também o suporte dado das equipes todas. Mas a nossa juventude está em todas as áreas hoje. Está no diaconato, está na mídia, toda a mídia, a mesa toda de mídia está sendo operada pelos nossos jovens, o nosso louvor, a banda, enfim. Quero agradecer, Carol, pelo empenho, pela dedicação, também a Duda. E estou muito feliz de receber aqui nessa manhã o pastor Didio. Eu vou orar com vocês aqui antes, ok? O pastor Jorge Romsi é um querido amigo, tive o privilégio de ser seu contemporâneo na faculdade, a gente foi colega de classe, e o Didio foi o orador da minha formatura. Então, é um prazer enorme estarmos aqui, né, Didio? O Didio também é formado em História pela Universidade Federal de São Paulo, foi professor desse nosso colégio aqui do lado por um tempo. Professor da Duda. Foi professor da Duda. Casado com a Camila, recente pai da Malu, e está fazendo o seu mestrado em Ciências da Religião. Isso. Ciências da Religião. É um prazer recebê-lo e Didio, especialmente nessa data do Dia Mundial do Jovem Adventista, essa semana já foi mencionado pela Nayeli, nós sentimos a perda do pastor José Maria Barbosa. Acho que tem uma foto dele aqui. O pastor José Maria Barbosa, ele foi um grande líder da juventude dessa igreja. E ele deixou um legado para aqueles que querem pastorear as novas gerações. Eu penso que quando alguns me dizem assim, para onde vai essa igreja? E falam isso de um lugar de receio, essa pessoa só pode não ter confiança nas mãos de Deus ao leme. Porque se olharmos para trás e vermos a maneira como Deus nos preservou e nos conduziu até aqui, não teríamos nenhuma necessidade de temer que as novas gerações assumam a liderança desta igreja e conduzam ela adiante. E eu digo isso de um lugar que já foi ocupado por este pastor, porque o pastor José Maria Barbosa, além de ter ocupado a posição que você ocupa hoje, ele foi líder de jovens dessa associação, que hoje você é, ele também foi pastor desta igreja, no ano de 1980, 81 e 82, e que privilégio nosso, estarmos neste lugar, deixado pelo legado deste homem de Deus. Eu quero orar nesta manhã por esta liderança jovem e também em memória ao legado ministerial deixado pelo pastor José Maria. Amém. Assim como você está, vamos orar. Senhor Deus, nós somos muito gratos a Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós, mas também porque o Senhor tem cuidado desta igreja. Amém. Nós temos enfrentado tempos difíceis, tempos confusos, que nos fazem temer muitas vezes sobre o que será desta igreja. Mas nós não temos que temer, a menos que nos esqueçamos daquilo que o Senhor fez lá atrás, por homens de Deus que o Senhor usou para conduzir esta igreja, olhando adiante, como o Senhor fez, através da vida do pastor José Maria Barbosa. Nós queremos louvar o Teu nome pela vida deste homem de Deus que descansou e que aguarda aquela manhã da ressurreição. Mas o legado que ele deixou para esta igreja é um legado que valoriza a juventude, que acredita nas novas gerações. E é isso que estamos fazendo aqui nesta manhã, valorizando as novas gerações. Somos gratos pela vida da Carol, pela vida da Duda, de toda a equipe da juventude da Igreja Central. E também quero pedir uma bênção especial pelo nosso líder da região central da capital de São Paulo, que é o pastor Didio, que vai ocupar o púlpito nesta manhã. Que o Senhor fale através dele. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Valeu. Bom dia, feliz sábado. O meu nome é Georges, mas às vezes eu acho que o meu apelido é Georges e meu nome de verdade é Didio. O pessoal me conhece como Didio e estranhamente eu me sinto em casa aqui. Eu encontrei pessoas que fizeram parte da minha história, a Duda, Marcela,
a Duda está ali. Alunos, eu revisitei os anos de 2012, quando eu fui professor aqui do colégio, professor de História, 2010, 2011, 2012. Fizemos uma vigília regional uma vez aqui, eu acho que o André vai lembrar. E o André, que é padrinho de casamento e de vida meu, ele, desde 2009, me faz ter vontade de ser membro da Central. A gente compartilhou a mesma função na mesma época, acho que foi 2009, 2008, não sei. Eu era diretor de jovens do Brooklyn e ele aqui da Central. E a gente tinha aquela competição, né, para ver qual que era mais animado, qual que era mais agitado, qual que era melhor. E ele sempre ganhava, mas eu nunca me rendi, então agora publicamente estou me rendendo. Obrigado, pastor Andrei, pela oportunidade, de verdade, a gente combinou essa data, uma data especial para, enfim, para a juventude de todo mundo, e é um privilégio estar aqui, o pastor Andrei, o príncipe do nosso púlpito. Obrigado mesmo, que Deus abençoe vocês. E, gente, a gente tem um plano para a juventude da associação, que é se aproximar do texto bíblico de forma diferente. Eu não sei vocês, eu quero conhecer um pouco melhor vocês, mas vocês gostam de assistir o mesmo filme 2 vezes? Gostam? Quem é que gosta? Deixa eu ver vocês aqui, ó. Vocês gostam de assistir. Qual é o filme que vocês assistem 2 vezes sempre? 2, 3, 4... Deixa eu ver. De Volta para o Futuro, um clássico. O que mais? Até o Último Homem, do Desmond Doss. O Pacifista Adventista. Outro. Coração Valente, Mel Gibson. Quem falou esse? Muito, Coração Valente. Outro. Forrest Gump, clássico. A Vida é Bela. O Pianista, A Lista de Schindler. Tem alguns filmes que a gente gosta de assistir 2 vezes. Outro? Quem falou aqui? Titanic. Parece que lançou no cinema de novo o Titanic, né? Não sei se é um novo, não sei se está melhor ou pior, mas são cenas clássicas, né? Eu não gosto de assistir o filme 2 vezes. Eu acho que eu estou perdendo tempo, né? E, na verdade, a minha esposa está assistindo a gente, a Camila, ela pode confirmar isso. Quando a gente senta para escolher um filme, a gente demora muito para escolher esse filme. Não sei se você também demora, porque nós temos gostos diferentes. Ela gosta de filmes que terminam bem. Por exemplo, dá um exemplo para mim. Marley e Eu termina bem? Não, né? Finais felizes. E eu gosto de filme que tem a ver com história, que me incomode de alguma forma. Então a gente fica 2 horas. Será que esse? Será que esse? Será que esse? Será que esse? Aí quando a gente escolhe, eu normalmente durmo rapidinho. Eu nem chego no final do filme, nem chego na metade do filme, e ela fica brava por isso. Mas a gente se encontra nessas histórias, a gente se encontra nos personagens, a gente se encontra no enredo, a gente, poxa, esse filme tem a ver com a minha história, tem a ver com a minha vida, tem a ver com alguma coisa que aconteceu comigo. Esse é o poder da história. Quem aqui já foi ou é professor de classe ou professora de classes infantis da igreja? Deixa eu ver. Já foi ou é? Levanta a mão. Vocês se lembram, não sei se aqui na Central, provavelmente na Central teve ou tem, não sei, aqueles quadros que são os flanelógrafos. Lembra disso? Quando eu era pequeno, minha irmã, eu frequentava a igreja de Moema, e lá tinha, a tia Diva usava. E aí tinha os personagens, qual que é o nome desse material? Feltro? Não sei se você sabe do que eu estou falando, mas eram uns personagens, uns cenários, que as professoras colavam naquele quadro mágico e não caía, lembra disso? E aí, o mesmo personagem, num sábado era Jesus, no outro era Daniel, no outro era José, e a nossa cabeça ficava maluca, né? Como é que Jesus está na cova dos leões? E eu lembro muito das histórias da Bíblia contadas pelas professoras, e as histórias que hoje eu tento ler,
eu me lembro dessa época, porque desde essa época eu conheço o final das histórias. E eu não, por isso que eu falei, se você gosta de assistir filmes, que você já conhece o final. Parece que o pessoal mais ansioso tem que saber o final quando assiste o filme. Eu não sei, eu não passo por isso, eu tenho que ser surpreendido. Lembra do filme Tubarão? Quem lembra? Você está se acusando, né? Aí tem momentos em que o tubarão aparece, assim, ao longo do filme a gente só vê lances do tubarão, a gente não vê o tubarão inteiro, porque o tubarão mesmo vai aparecer só no final, porque se criou uma expectativa para a gente ver o tubarão, e o filme não deixa a gente ver ele até o final, enfim, criando essa expectativa. E a gente acredita que a Bíblia tem esse poder de recontar as suas histórias de forma a nos surpreender, mesmo que a gente já saiba o final. Então a gente está convidando a juventude a se aproximar de uma forma diferente do texto bíblico, respeitando a sua origem, a forma como ele foi escrito, as ferramentas que o autor usou para que o texto chegasse até o leitor. Existe uma ideia de que o texto só é completo quando ele encontra o nosso horizonte. É a ideia de que o texto é vivo. Então, nós temos horizontes diferentes, e quando ele encontra o meu horizonte, ele me ensina uma coisa a partir da onde os meus pés pisam. Mesma coisa para você. Perdão. Então, a gente tem ideias diferentes, reações diferentes ao mesmo texto. Então, essa manhã, eu quero usar essas ferramentas com vocês e ler uma história com vocês de outra perspectiva, de outra, enfim, de outra forma, para que a gente se aproxime da mesma história, agora usando essas ferramentas. Então você vai abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, e a gente vai ter a coragem, no sábado de manhã, de ler o texto completo de Jonas, tá bom? Jonas é um texto narrativo. Você sabe que a Bíblia tem vários tipos de literatura dentro dela, gêneros literários. Você tem a apocalíptica, você tem a narrativa, você tem manuais. Então a Bíblia não é assim um texto uniforme, ele tem várias origens e vários conteúdos. Eu não sei você, mas na minha casa eu fui ensinado que nada podia ser colocado em cima da Bíblia. Não foi assim? Então não se colocava outros livros, não se colocava copos de água, não se colocava nada, a Bíblia não podia ter. Eu achava que era pecado colocar livro em cima da Bíblia. Existem outras casas que as Bíblias ficam abertas no meio da sala, não é? Em que salmo fica aberta? 91, Salmo 91. E a Bíblia se torna uma espécie de amuleto na sala, um amuleto na casa. Porque quando a Bíblia está lá aberta, a casa está protegida, né? O texto é sagrado, enfim. O texto sagrado, o texto é solene. Ao longo de muitas décadas, a Bíblia foi apresentada assim, capa preta, solene, porque ela é sagrada. E isso está certo, é claro, e isso faz falta muitas vezes, mas isso preserva uma distância de nós, leitores do texto. Quem é que vai numa praia, no guarda-sol, aqueles que não gostam de entrar na água, abre um livro para ler e abre um manual para ler? Você é assim? Você que é do direito, da medicina, você abre um manual de anatomia na praia para ter uma leitura deleitosa, gostosa, do manual, do vademecum, não sei, de uma bula de remédio. Eu não sei quem gosta de ler bula de remédio. Vocês gostam? Teve gente que levantou a mão assim. Mas gosta de ler de forma prazerosa, gastar uma tarde lendo o seu paroxetina? Vamos ler o que esse remédio faz aqui, modos de usar. Então a Bíblia foi apresentada para a gente, além de forma solene, como um manual, e tão somente um manual. E a gente se esquece que de cada 10 textos da Bíblia, 6 são de histórias, são de narrativas. A gente se esquece que, por exemplo, lembra do profeta Natã? E ele tinha uma missão, falar com Davi, que Davi estava em erro, ele estava em pecado.
Qual foi a estratégia que Natan usou para avisar Davi que ele estava em pecado? Contou uma história. Ele contou uma história. E Davi se viu dentro dela. Deus não cabe na Bíblia. Claro que não, ele não cabe nem nos céus dos céus. Deus não cabe nesse prédio. Mas para eu entender, ele está na história. Então Deus é um pai na história que abraça o filho que foi para longe. Então, por meio da história, eu consigo chamar Deus de pai. E é isso que a gente vai fazer hoje no Largo da Batata. A gente está reunindo a juventude ali às 6h30 na Faria Lima, com arquibancada, com teatro, com música e arte, para lembrar que São Paulo não é órfão. São Paulo tem um pai a partir da história do filho pródigo. Confia no pai. Então, a cada 10 textos da Bíblia, 6 são sobre histórias. E a gente vai se aproximar dessa história. Mas eu vou precisar da ajuda de vocês. Aqui vai ser um experimento para a gente usar para toda a juventude, combinado? Primeira regra. A gente não pode se lembrar do final da história. Então, se você for comentar no meio da nossa mensagem, da nossa conversa, que a gente está no capítulo 1, você vai falar do peixe que está no final do 2, esquece. É spoiler e não vale. Tá? Não vale. Segunda regra, você vai perceber todos os verbos que aparecerem no texto. Sabe por quê? Porque o texto não foi escrito em português. Se o texto não foi escrito em português, o vocabulário do hebraico, que foi o texto usado, a linguagem usada para escrever esse texto, é muito menor do que o português. Então, no português, eu posso chegar aqui e descrever vocês. Eu posso descrever no português um vocabulário imenso, o pastor André. Um homem alto, ele é bonito, cabelo liso, a barba completa. Eu tenho muitas formas de descrever vocês e vocês de me descreverem. O autor, que é hebreu, ele não tem tantas ferramentas. Então, os personagens sempre são descritos por meio dos verbos. Então, é importante a gente prestar atenção nos verbos no texto do Antigo Testamento. Tá? Poucos são os personagens descritos pelas suas aparências. É mais um livro de reis, né? Davi, Saul, enfim, outros mais. Tudo bem? Então, personagens, palavras que se repetem. Presta atenção, grifa, usa a caneta, a gente vai ler e a gente vai prestar atenção nas palavras que se repetem. Primeiro, não lembra do final. Segundo, verbo. Terceiro, as palavras que se repetem, é importante isso. 4, quando é que o personagem fala? Primeiro, o personagem apareceu, separa, é um personagem novo. Será que o peixe é um personagem, a tempestade é um personagem? Nessa história, vai separando isso. Quando é que ele fala? As palavras estão na boca de quem? É importante. Tudo bem? Posso contar com vocês? Balança a cabeça. Muito bem. Então, o pessoal que está também na internet pode acompanhar a gente. Vamos para Jonas capítulo 1, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Vamos lá. Quais são os personagens desse primeiro texto? Deus. Quem mais? Jonas. Quem mais? Amitai, que é o pai de Jonas. Quem mais? Oi? Os cidadãos de Nínive, muito bem. Quem mais? O narrador. Tem alguém contando a história para mim. Esse cara é um personagem também. Tá bom? Vamos lá. Verbos. Veio, né, é um verbo. Dispõe-te ou levanta-te. Se você tiver caneta, se você gosta de grifar, anotar, grifa a palavra levanta-te, que ela vai ser importante na nossa leitura. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. O clamar vai ser importante também. Levanta-te e clama contra ela, porque a sua malícia subiu, o subir. Nós não conhecemos a história e vamos continuar. Jonas se levantou. Opa, repetiu o verbo levantar. Mas para fugir da presença do Senhor,
para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Me ajudem, quantos verbos nós temos aqui no versículo 4? Levantou. Versículo 3, desculpa. Fugiu da presença do Senhor, levantou. O que mais? Desceu. Aqui a gente tem a primeira contraposição de palavras. O Senhor manda ele levantar e ele desce. E ele desce para onde? Para Jope. Tudo bem? Ele foi para Tarsis e desceu para Jope. Ele achou um navio, ele pagou a passagem do navio, ele embarca no navio. Ele vai com eles para Tarsis. Então nós temos pelo menos 6 verbos no versículo 3. Como é que está na sua cabeça esse personagem? O que ele está fazendo? Se movimentando. E se movimentando rápido. Ele está fugindo. Ele não calcula o preço da passagem, ele não procura a melhor passagem, ele não calcula o endereço para onde ele vai. Ele vai, compra, embarca, desce, vai para longe. A ideia é que ele está correndo, que ele está suando, que ele está fugindo. Beleza. 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Vamos lá. Mas o Senhor lançar um forte vento no mar, uma grande tempestade. A palavra grande repetiu. Primeiro era a grande cidade de Nínive, agora é uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Nós temos aqui um personagem novo, uns personagens novos no navio, que são os marinheiros. E vamos tentar descrever esses marinheiros. Eles ganhavam a vida com o quê? Quem sabe me dizer, a partir da leitura? Oi? Pescadores? Pode ser pescadores, pode ser pescadores. O que eles lançavam no mar? As cargas. Era um navio cargueiro. E eles estavam lançando no mar o fruto do seu trabalho, o ganha-pão deles. Vamos pensar que é uma coisa cara. O que está caro hoje? Tudo, gasolina. É um petroleiro. Estavam abrindo a comporta da gasolina. Pensa que eram containers da Apple. E ali tinha tablet, iPad, iPhone. E o pessoal estava jogando tudo no mar, porque eles estavam com medo. Eles estavam com medo. Então eram cargueiros, eles estavam com medo. E eles clamavam cada um ao seu Deus. A palavra clamar apareceu de novo. Primeiro a palavra clamar estava na boca de quem? Na boca de Deus. Deus dá uma ordem para Jonas. Clama em Nínive. Os marinheiros clamam, cada um ao seu Deus. Deus lança uma tempestade no mar. Os marinheiros lançam as cargas no mar. Então nós, a partir dessa leitura, começamos a fazer paralelos entre o que Deus está fazendo e o que os marinheiros estão fazendo. Os marinheiros clamam e lançam. Deus pede para clamar e Deus também lança. Os personagens estão em paralelos. Só que os marinheiros são hebreus? Eles são o quê? A partir do ponto de vista hebreu, os marinheiros são pagãos. Por quê? Porque cada um estava clamando ao seu próprio Deus. Nós podemos dizer que eles são religiosos. Se eu estivesse no navio, e eu sou adventista, eu teria a minha forma de clamar ao meu Deus. Eu ajoelhava, eu levantaria as minhas mãos, eu choraria, eu oraria. É a minha forma de clamar no desespero. Só que ali vamos trazer para a nossa realidade, ali a gente tem várias religiões, cada um clamando ao seu Deus, a sua expressão de fé. Vamos lá, primeira, que não é a nossa. Como é que esse marinheiro está clamando diferente da gente? Fala uma forma aí. Beleza, ele está acendendo vela. Ele tem uma vela no bolso, começou a acender a vela, colocou alguns santos assim e se ajoelhou.
E o outro aqui, o que ele está fazendo? Estendeu o tapete e em direção a Meca e orou para lá. E esse aqui está fazendo o quê? Oi? Batendo tambor, sei lá, uma expressão de fé. Está uma miscelânea religiosa, cada um clamando ao seu Deus no desespero. Esse aqui está falando em línguas. E a gente está ajoelhado aqui. Só que Jonas não está clamando a Deus. Jonas está onde? E tem um verbo, mais um verbo que se repetiu. Quem consegue me dizer vai ganhar um prêmio aqui. Minha esposa é dentista, vai ganhar um clareamento. Não falei quando porque ela não está trabalhando. Mas vamos lá. Jonas desce para Jope e agora Jonas desce para o fundo no navio. E qual que era a ordem de Deus? Levanta-te e vai para Nínive. Tudo bem? Então a gente está aqui definindo o lugar dos personagens. Como é que onde eles estão, quem são eles, o que eles estão fazendo. Então ele correu. E no fundo do navio ele dormiu profundamente. Beleza? Vamos continuar lendo então? Chegou-se a ele o mestre do navio, Grifa, novo personagem, e lhes disse: que passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Então o mestre do navio, sem saber o que ia fazer, o mestre dos marinheiros pagãos, o mestre pagão dos marinheiros pagãos, eu vou repetir, o mestre pagão dos marinheiros pagãos, falou assim: levanta-te. E a palavra levanta-te estava na boca de quem? De Deus. Então vamos fazer os paralelos. Deus fala, clama, os marinheiros clamam. Deus fala, levanta-te, o chefe do navio fala, levanta-te. Deus lança no mar uma tempestade, os marinheiros lançam no mar as cargas. As palavras não são escolhidas pelo narrador em vão. Elas querem dizer coisas, elas carregam informações. Aqui no nosso cenário, nós estamos colocando lado a lado Deus e os marinheiros que são pagãos. Eles estão fazendo a mesma coisa. A ideia é essa. Vamos continuar lendo. 7. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu, 2 pontos, é a primeira vez que nós, na Igreja Central, no dia 18 de março, vamos ouvir a voz de Jonas. E gravem isso, é sempre muito importante as primeiras vezes da Bíblia. A primeira vez que a palavra amor aparece na Bíblia é quando Deus fala para Abraão: sabe o teu filho amado? Ou pega o teu filho a quem tu amas. É a primeira vez que a palavra amor aparece na Bíblia num contexto de paternidade e sacrifício. Então é a primeira vez que Jonas vai falar, e o que ele vai falar vai ser importante. Então se cria uma expectativa: o que Jonas vai falar? Nós não sabemos. Será que ele vai trazer a culpa para si? Porque ele pode falar assim: a culpa é sua, seus miseráveis pagãos. Quem mandou ficar clamando para esses deuses? Agora o Deus de verdade está jogando uma tempestade aqui. Ele pode ter falado isso. Quem mandou ser pagão? A gente não sabe o que ele vai falar. Os caras colocaram ele na parede, levantaram ele na parede. O que está acontecendo aqui? E ele vai dizer, 9. Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então o que ele está fazendo quando ele fala no versículo 9? O que ele está fazendo? Se identificando. Ele está mostrando as suas credenciais. Ele está dizendo quem ele é. Só que nós, que estamos fora da história, temos a oportunidade de dizer se ele é isso mesmo ou não. E agora eu quero ver se vocês concordam com ele. Ele diz assim: eu sou hebreu, beleza, ele é hebreu. E ele diz, eu temo, o verbo temer aparece pela primeira vez, você pode grifar. Os marinheiros estavam cheios de medo, mas esse temer não está relacionado ao medo, está relacionado ao quê?
Obediência. Obedecer. Então, vamos trocar. Eu sou hebreu e eu obedeço o Senhor, que fez o céu, o mar e a terra. E aí você pode me dizer, ele obedece ou ele não obedece? Ele teme ou ele não teme? Não teme. Quem acha que Jonas teme ao Senhor, levanta a mão. Beleza? A gente vai precisar dos advogados de Jonas, tá? Que a minha leitura é crítica contra ele. Eu vou jogar ele no mar daqui a pouco. Então a gente vai precisar de gente que defenda Jonas. Quem acha que ele não teme ao Senhor? Levanta a mão. Mais gente acha que ele não teme ao Senhor. Porque temer é obedecer, e ele não obedeceu até agora. Agora eu vou te fazer, você teme ao Senhor? Você teme? Você obedece sempre? Teme ou não teme? E não obedece. Às vezes sim, às vezes não, mas você pode se declarar, eu temo ao Senhor. Beleza. Vamos continuar então no 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. A palavra temer, temor, repete aqui. E disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Tudo bem, a gente está lendo essa história como se a gente já soubesse que o mar vai se aquietar. Mas vamos tentar esquecer disso. O que Deus tinha pedido para Jonas? Para ele ir para Nínive e pregar contra ela. Por que o mar ia se acalmar se ele fosse lançado ao mar? Deus não pediu para Jonas nadar no mar. Deus não pediu para Jonas saltar do mar, ser lançado no mar. Deus pediu para ele ir para Nínive. Então o que ele devia ter falado para que o mar se acalmasse? Me leva para Nínive, Senhora. Acertou. É o que eu penso, tá? Você pode ter outro pensamento. Me leva para Nínive, que aí eu vou obedecer ao Senhor e o mar vai se acalmar. Só que ele não quis isso. Ele falou assim, me joga no mar. Por que ele não se jogou no mar? Então. E o que ele estava pedindo ao ser lançado no mar? Oi? A morte. Então, parece que Jonas prefere morrer do que obedecer a Deus. Oi? A gente tem que se concentrar no texto. Então, não, você está certa, a gente vai chegar lá. Mas talvez a gente pode imaginar, ele conhecia o povo, ele não conhecia o povo, enfim, ele estava com medo do povo, então ele preferia morrer do que chegar naqueles caras bárbaros, né? Não sei. Vocês estão me entendendo? Mas ele pede para ser lançado no mar, porque ele prefere morrer do que obedecer a Deus. E vamos continuar. Entretanto, os homens queimavam, imediatamente eles não jogaram Jonas no mar, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Entretanto, 14, presta atenção no 14 e separa a tua caneta. Então, clamaram ao Senhor. A palavra clamar aparece de novo aqui pela terceira vez. Primeira vez na boca de Deus, na segunda vez cada um seus deuses. E agora clamar aparece de novo agora dos marinheiros que eram, ou que são pagãos, do ponto de vista hebreu, clamando ao Senhor. Uma pergunta, Jonas clamou ao Senhor até agora? Ele falou com o Senhor? Ele teve algum encontro com o Senhor? A palavra veio para o Jonas, só que Jonas não respondeu a palavra, ele fugiu. Vamos lá. Clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas, a palavra levantar de novo, agora os marinheiros levantando Jonas, e levantaram Jonas e lançaram ao mar, assim como a tempestade foi lançada, assim como a carga foi lançada, agora Jonas é lançado ao mar, e cessou o mar de sua fúria. Temeram, pois, pela terceira vez a palavra temor aparece. Primeiro, eles temeram de medo. Depois Jonas diz que teme ao Senhor.
E agora um narrador está dizendo sobre os marinheiros: temeram, pois, este homem em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Faz um círculo no 16. E aqui eu quero ressaltar um ponto que é muito importante. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá? O pessoal de cima também, né? A gente pode falar sobre si. E normalmente a gente fala sobre si. E normalmente a gente tem uma visão distorcida de si. Tanto para o inflado quanto para o murcho. A gente não se vê como os outros nos veem. A gente vê lances, a gente vê centelhas, a gente vê partes daquilo que o outro vê. Só que quando o outro fala sobre alguém, essa credencial vem com mais força. Principalmente quando é para a gente elogiar alguém. Se eu digo assim, no ambiente onde o pastor não está, ou qualquer um de vocês não está, que vocês valem a pena, que vocês são esforçados, que vocês são cristãos, que vocês têm qualidades que ninguém tem, que vocês temem a Deus, ela vem com peso. Se você falar isso sobre você, vem com outro peso. Jonas falou que ele teme ao Senhor. O narrador falou que os marinheiros temeram ao Senhor. Aqui a gente inverte a ordem, né? Quando a gente fala mal, a gente fala longe. E quando a gente fala bem, a gente fala perto. A gente inverte a ordem porque é mais fácil para a gente faz tudo errado. Quando a gente fala bem, a gente tem que tentar falar quando o outro não está. A gente tem que falar bem. E quando a gente fala mal, fala mal não, mas conversar, ter uma conversa séria, a gente tem que conversar com a pessoa. Mas enfim, vamos voltar para o texto. O narrador está dizendo para mim e para você que esses homens que estavam clamando cada um ao seu Deus, esses homens clamaram ao Senhor de Jonas. Eles fizeram sacrifícios ao Senhor de Jonas. E eles fizeram votos ao Senhor de Jonas. E aí no 17 tem a resposta do Senhor. Levantou o Senhor um grande peixe. A palavra grande repetindo. Grande Nínive, grande tempestade e grande peixe. Para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Esse capítulo é o mais difícil, porque são as primeiras palavras que se repetem. Agora a gente vai ler mais rápido, tá? E você pode parar, você pode perguntar, você pode falar, que vai valer a pena, tá bom? Vamos lá, 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse. O narrador está falando que ele orou. Vamos lá. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. E a corrente das águas me cercou, todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou diante dos Teus olhos, tornarei porventura a ver o Teu santo templo. As águas me cercaram até a alma e o abismo me rodeou. As águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes. Desci a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus! Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com voz de agradecimento eu Te oferecerei sacrifícios, e o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. É uma oração bonita ou não é? É uma oração muito bonita. É uma oração sincera ou não é? A gente não sabe. A gente não consegue ver o coração de Jonas. Vocês acham que é sincera? Só porque é bonita? Então vamos lá. Perguntas que nascem assim na nossa cabeça. Jonas se arrependeu? Jonas quer cumprir o que o Senhor pediu? Uma pergunta. Vamos prestar atenção em algumas palavras? Ele diz assim: Tu me lançaste nas profundezas do mar. Foi o Senhor que lançou ele? Sim ou não? Não, não foi o Senhor. Segundo o texto, não foi. O que mais? Vamos lá. Ele diz assim: a minha vida subiu até
os teus olhos, até o teu santo templo. A palavra subir já apareceu no texto. Quando? Quando a malícia de Nínive também subiu. E ele disse: desci, desci e desci. Além do porão, dá para descer. E a palavra era: levanta-te. E ele desceu, desceu, desceu. O que mais? Ele diz assim, 8. Os que se entregam à idolatria vã. Eu queria saber por que no meio dessa oração ele está referenciando alguém. E quem é esse alguém? De quem que ele está falando? Os que se entregam à idolatria vã. Os marinheiros? Pode ser os marinheiros, check. Marinheiros, o que mais? Os moradores de Nínive? Check, pode ser eles também. Ou seja, pode ser o chefe do navio, pode ser os marinheiros, pode ser os ninivitas, que são todos os personagens da história que não é ele. Então todo mundo que não sou eu pode ser um idólatra pagão. Porque o único que teme ao Senhor sou eu. O único que obedece, o único que conhece. E olha o que ele fala aqui, depois do 9. Mas com vós eu vou agradecer, eu oferecerei sacrifícios, e o que votei eu pagarei. Dois conteúdos dessa expressão, sacrifícios e votos. Você sabe que os marinheiros pagãos já ofereceram sacrifícios, 1,16, e já fizeram seus votos. Só que Jonas não sabe, porque ele estava no mar. Os pagãos já tinham feito isso. A minha leitura é crítica para Jonas. A gente vai precisar de alguém que defenda esse homem, tá bom? Vamos lá. E aí, eu grifaria a palavra ou a expressão ao Senhor pertence a salvação. A gente vai retomar daqui a pouco. Então o Senhor responde a Jonas no 10, dizendo assim: falou, pois, o Senhor ao peixe. Não respondeu Jonas. Falou o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas de sua boca. Eu sei que a gente não pode usar outro texto, mas eu vou quebrar minha própria regra. Fui eu que fiz, tá bom? Outro texto está em Apocalipse, quando Jesus diz que está a ponto de vomitar a Laodiceia da boca, porque Laodiceia parece que é alguma coisa que ela não é. E Jonas parece ser uma coisa, segundo o texto, que ele não é. Isso produz vômito. E Deus responde a Jonas, ao peixe, e o peixe vomita. A palavra vômito não está à toa aqui. Eu não ouvi, mas eu concordo. Diga. Aquilo que não nos pertence, perfeito. Que não era para estar ali, né? Bom, vamos continuar. Vamos para o 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive. Pela primeira vez ele obedece. Segundo a palavra do Senhor, ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Então ele não tem uma mensagem de salvação, e de acolhimento, e de perdão. É de destruição. Vocês serão destruídos. Vocês serão destruídos em 40 dias. Vamos ver a reação dos ninivitas. Agora é um personagem ativo na história. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive, um novo personagem. Ele se levantou do seu trono, a palavra levantar agora associada ao rei. Tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e de seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor de sua ira, de sorte que não pereçamos. Parece muito com a palavra do chefe do navio, no capítulo 1, versículo 6. Vou ler rapidinho. Chegando-se a ele, o mestre do navio disse: que se passa contigo?
Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que nós não pereçamos. Então tem um paralelo. Tem os marinheiros, tem os ninivitas. Tem o chefe do navio, tem o rei dos ninivitas. Eles estão em paralelo. Onde é que eu estou? 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Agora vamos para o 4. Com isso desgostou-se Jonas ao extremo e ficou irado. Primeiro os marinheiros temeram ao Senhor ao extremo. E agora o profeta fica irado ao extremo. E da onde vem a ira do profeta? A ira vem por causa de quê? Pela misericórdia. A ira vem pelo amor. A ira vem porque Deus se arrependeu do mal. Certo? Ele ficou irado ao extremo. E aí diz assim, e orou ao Senhor. Capítulo 1 é história, capítulo 2 é oração, capítulo 3 é história, capítulo 4 é oração. É legal como o texto está construído. Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse estando ainda na minha terra? Vamos ver se a oração do capítulo 2 se parece com essa. Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, Deus misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, que te arrependes do mal. No final da oração do capítulo 2, no final da oração, ele clama em alta voz, ao Senhor pertence a salvação. Quando a salvação pertence ao Senhor, ele fica irado. Porque Jonas se sente administrador da salvação do Senhor. Jonas se sente administrador do Senhor. Na igreja em que eu pastoreava, imediatamente antes do JA, eu fiz o velório mais difícil que eu tinha feito, que eu já fiz. A minha esposa estava grávida, ela estava de 6 meses, da Malu, Maria Luísa. E um bebê da igreja faleceu, de 11 meses. Eu lembro que eu estava pregando sobre santidade. E no meio do sermão, a igreja começou a chorar. As mães da igreja começaram a chorar. E aí eu percebi. Aí a gente se ajoelhou, orou e encerrou. O Bruninho tinha falecido. E foi um dos velórios mais difíceis, porque a mãe, a gente agora entende um pouco, a mãe se jogava. Foi muito difícil mesmo. Alguns sábados depois, numa escola sabatina, um dos líderes da igreja, que eu gosto muito, inclusive, falou assim na classe dele, um bebê que morre e não é apresentado na igreja não vai para o céu. Isso acontece, gente, a gente acha que é impossível, mas acontece. E parece um absurdo, né? E é um absurdo. Mas a gente faz isso a todo tempo. A gente determina quem vai estar lá e quem não vai estar lá a todo tempo. E quando a gente diz que a gente vai ter surpresas, muitas vezes é da boca para fora. Imagina uma mesa do rei. Imagina que lá vão ter assassinos. Assassinos lá? Será que vai ter assassino lá? Eu não sei. Isso é difícil para mim. Eu tenho um amigo na teologia que ele abandonou o curso e teve uma crise de fé quando a gente estudou Davi. Como ele pode ser um homem segundo o coração de Deus? Então, essas histórias mexem com a nossa cabeça e eu estou cansado, de verdade, e eu acho que você também está, de gente que fala assim, cara, hoje em dia os pastores estão pregando o evangelho água com açúcar, o evangelho do amor. Mas a verdade é que é muito mais difícil quando a gente entende falar sobre o amor. É muito mais difícil. Uma vez lá no IASP, fiquei algum tempo no IASP, com a juventude da igreja. E eu estava dando estudo bíblico para uma menina de 8 anos, a Isa, do Clube de Aventureiros. Estava eu, a irmã dela, a mãe
a Camila, e a gente estava falando sobre a misericórdia, o amor de Deus. E a gente estava lendo Mateus, e a gente estava lendo a forma como Jesus tratava as pessoas. E eu falei assim: Isa, você já tem inimigas na escola? A Isa falou assim: tenho muitas inimigas, porque eu sou muito bonita e elas têm inveja de mim. É verdade, ela falou isso. Aí já cuspiram na minha cara, eu já saí na mão com elas, 8 anos. E aí eu falei: Isa, agora a partir desse estudo você tem que tratar as suas inimigas como Jesus tratou a gente. Você vai ter que orar, cumprimentar, a gente vai ter que conversar com elas. E a Isa respondeu assim: que horror! Que horror! Porque essa é a reação nossa, ou deveria ser a reação nossa. Há um amor que é violento, que fere. Um amor que me alcançou. Quem acha que esse amor é água com açúcar, e esse evangelho é água com açúcar, falar de amor é falar sobre superficialidades, é porque não entendeu nada do evangelho. Jonas estava com uma tarefa de pregar para gente que matou a família dele, que perseguiu a família dele. Eles costuravam nos templos deles as peles dos seus inimigos, empalavam as pessoas, eles eram maus, ele tinha que pregar e ainda torcer para eles serem salvos. Sabe, gente, Jonas está falando e Jonas está ouvindo. Essa mensagem é para os ninivitas, mas é para Jonas. É para Jonas. E essas pessoas que a gente chama de mundanos, o mundo, as pessoas lá de fora, às vezes eles têm uma oportunidade, uma revelação, e eles têm uma reação à revelação, talvez mais forte e mais eficiente, e uma resposta mais positiva do que a nossa. E Jesus diz assim: no céu as meretrizes entrarão antes de vocês. É pesado isso para a gente. É pesado isso para a gente. E agora a gente tem que se misturar com o mundo e ser a luz do mundo e o sal da terra. É pesado, é difícil, mas é por aí. Mas é por aí. Porque quando eu entendo o que Ele fez comigo, aí eu entendo o que Ele quer fazer com os outros. Eu entendo o abraço do Pai, né, que não contabiliza créditos e débitos. Aprendi com um pastor. Eu entendo que eu não estou órfão. Você sabe a força disso? É uma coisa que a gente não consegue entender. Como diz o apóstolo Paulo em Efésios 3, estou diante do Pai de joelhos, em favor de vós, para que vocês entendam o que não pode ser compreendido, para que vocês tenham uma experiência, um encontro como eu tive. Imagina a igreja tendo que ser pastoreada por quem perseguia. Se hoje a igreja é pastoreada por quem separou, por quem prendeu, por quem matou, por quem, enfim, fez atrocidades, tinha sangue nos olhos, e agora vocês têm que ser pastoreados por esse cara. É o que aconteceu no cristianismo, é o que aconteceu ali na primeira igreja. Enfim, é o que está acontecendo aqui em outras linhas. Vamos terminar então o livro de Jonas, eu estourei o meu tempo. Peço-te, pois, ao Senhor, 3, tira a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esta tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, ali fez uma enramada, repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecia à cidade. Vamos agora para o final, eu vou ler o 9. Depois ele pediu pela terceira vez a morte. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável esta tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão dessa planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu, numa noite pereceu. E não eu hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. E assim nós terminamos a leitura do livro narrativo de Jonas. E o livro termina com uma pergunta, que é comum nos textos bíblicos. A gente terminar com pergunta para que a gente possa responder. É razoável esta nossa ira? É razoável este nosso isolamento? É razoável este nosso comportamento? É razoável isso?
E a gente tem que responder. E a gente tem que responder. Jonas não tinha medo dos ninivitas. Jonas não tinha medo de nada além do amor de Deus. Ele tinha medo da salvação que pertence ao Senhor. E graças a Deus que a salvação pertence ao Senhor. Porque eu deito à noite e eu me sinto salvo. Pelos méritos e pelo nome de Jesus. Quem me ensinou isso foi o pastor Bulhon. Que depende dele. E a gente precisa convidar Jesus de novo para a igreja. E a gente precisa repousar nos méritos de Jesus. E a gente precisa dormir seguros de que o caminho de Jesus é suficiente para a gente. E a gente precisa falar isso para os outros, até para as pessoas que nos ofenderam, que nos machucaram. E tentar olhar para essas pessoas como o Pai olha para mim. Isso é uma jornada, não vai acontecer do dia para a noite. Isso é uma jornada, não vai acontecer agora. Talvez aconteça, mas é uma jornada, a gente vai aprendendo. Eu me disponho e que o Espírito nos transforme, e só por meio dele mesmo, para que as pessoas vejam Jesus, vejam um Pai quando olharem para mim. Deus abençoe vocês. Quando vocês ouvirem falar da Bíblia estranha à juventude, é porque a gente vai estudar esses textos dessas formas. Jacó, Abraão, Agar, Sara, o Éden. A gente vai ser um podcast, enfim. Muito obrigado pela recepção, obrigado pastor. Eu vou fazer uma oração com vocês agora. Em pé ou sentado? Por favor, vocês podem se levantar? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque por meio do Senhor nós podemos chamar Deus de Pai. E por meio do Senhor, que usou a nossa linguagem, que vestiu a nossa roupa, que andou no nosso chão, por meio do Senhor que sentiu a nossa dor, por meio do Senhor que falou a nossa língua, a gente pode entender várias dimensões desse Deus que se parece com um pastor, que se parece com um leão, que se parece com um cordeiro, que é a luz que ilumina o nosso caminho, que é o próprio caminho, que é a fonte da vida. Nós oramos sabendo que esse Deus inclina os seus ouvidos para nos ouvir. E no nosso coração tem um lugar que está cheio de ranço, está cheio de ira, está cheio de problema ali, que é o íntimo da nossa alma, o quarto que a gente não apresenta para ninguém. E a gente pede que o Senhor nos visite nesse espaço, nos ajude a organizar as nossas coisas, nos ajude a jogar fora aquilo que não te pertence, para que a gente viva um evangelho mais leve, para que a gente carregue o teu jugo, e que a gente se pareça com o Senhor, e que a gente trate as pessoas como o Senhor nos trata. Nos ajude, Pai, nos ajude, nos levante. É nossa oração, a nossa súplica e o nosso clamor essa manhã, em nome de Jesus. Amém, Pai. Muito obrigado. Bom sábado. Mano, estourei.